Economia agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou a proposta para o novo arcabouço fiscal. Se aprovado pelo Congresso Nacional, a nova regra vai substituir o teto de gastos. Para comentar o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama Investimentos e professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Adriana, Amanda, Tiago, Felipe, toda a audiência da Jovem Pan. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, prazer nosso. Professor, parlamentares dão sinais de querer entender melhor o plano para contenção de gastos no arcabouço. Outras novas regras fiscais podem não ter ficado muito claras também. O que o senhor destaca? Muito bem, Adriana. Eu acho que tem um ponto aqui importantíssimo. Esse novo arcabouço, do jeito que ele foi apresentado, ele é totalmente fundamentado, né, em aumento de receitas, né? A tributação tem que aumentar, a arrecadação tem que aumentar. Quais são as possibilidades disso acontecer? Eu vejo 6. Né? Uma é muito ruim, mas vamos começar por aquelas que são mais tradicionais. Primeiro, o PIB tem que crescer. E esse PIB crescer não é esse 0,9%, 1% que o mercado financeiro está projetando. Precisa crescer de uma forma importante. Não parece factível que isso aconteça, porque, como a gente sabe, a taxa de juros está elevadíssima para combater o processo inflacionário. O Banco Central não está dando sinalizações de que isso possa acontecer. Hoje, por exemplo, tivemos uma notícia muito ruim lá fora, não é? Porque por conta do corte de produção de petróleo da OPEP, o barril do petróleo está subindo 5%. Isso é ruim, não é? Porque acaba dificultando a Petrobras em reduzir o preço dos combustíveis. A segunda forma é, evidentemente, você aumentar a carga tributária. Não me parece algo razoável, né? O país já tem uma carga tributária elevadíssima, né? Aqueles que trabalham, eles pagam mais de 5 meses do seu trabalho, né, para entregar de tributos. O terceiro ponto é uma reforma tributária que está, né, em negociação, e esse é um ponto muito importante, mas a reforma tributária, a gente não pode esquecer que essa primeira parte de impostos indiretos acontecerá agora. Impostos diretos, né, imposto de renda, deve ficar para depois. O quarto aspecto tem a ver com os jabutis, que o ministro falou. Os jabutis estão na árvore. Não sei se são jabutis ou abacaxis, porque se forem abacaxis, são difíceis de descascar. Se forem jabutis, alguém colocou ele lá. E quem os colocou provavelmente vai participar, né, dessa discussão, porque a gente não pode esquecer que no governo Temer e no governo Bolsonaro, né, tivemos algumas tentativas de mudar, de colocar impostos, por exemplo, sobre dividendo, acabar com juros sobre capital próprio, até mesmo a questão de tributar os jogos, né, os jogos que acontecem, né, como a gente tem visto com muita frequência. Isso tudo o político também está, né, fazendo, de alguma maneira, a sua parte. Será que, na hora que chegar ao Congresso, nós teremos facilidade de aprovação? Me parece algo complicado. A pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Alexandre. Bom, você fez um ótimo diagnóstico aí dos grandes problemas que nós temos para fazer esse arcabouço fiscal ficar em pé. Mas eu venho colocar uma segunda coisa. A pauta para a retomada do crescimento econômico depende muito de duas coisas. Primeiro, da reforma tributária. E nós temos esse grande problema se esse arcabouço fiscal vai atrapalhar a reforma tributária agora, porque como tem essa sanha de aumento de arrecadação, qualquer discussão que venha pensar em compensação tributária pode esfriar essa reforma, que ela é fundamental. E o segundo ponto que você colocou é que o PIB não vai crescer. E uma das coisas que poderia fazer a economia retomar neste ano é aprovar as leis, por exemplo, a lei do saneamento, mexer com as leis de infraestrutura para que esse investimento em infraestrutura pudesse esquentar, aquecer a economia brasileira. E, de novo, o Congresso, de uma forma péssima, dá sinais, por causa da pressão do governo, de rever a lei do marco do saneamento, que ela é fundamental. Então, como você vê essas duas questões? Se esse arcabouço fiscal pode atrapalhar
a reforma tributária, que é vital, e como você vê essa resistência do corporativismo para fazer o marco do saneamento funcionar, que é vital para fazer a economia voltar a crescer. Bom, W, você tem razão. O primeiro aspecto tem a ver com a história da reforma tributária. Eu tenho 35 anos de mercado financeiro, eu ouço, né, que vamos ter reforma tributária há muitos anos e tudo que a gente faz é um puxadinho aqui e acolá. Na verdade, é imprescindível que tenhamos uma reforma tributária. Nosso sistema tributário é esquizofrênico, são diversos impostos que dificultam, né, e mais do que isso, né, criam entraves para uma melhor produtividade. Precisamos melhorar a produtividade da economia brasileira, a competitividade, e isso passa pelos impostos. Depois, nós fizemos ali em 2022, Dávila, algumas melhoras de marcos regulatórios. Esse do saneamento é fundamental, você tem toda a razão. O ponto, me parece agora, é que o Congresso, diante de tantos desafios, não é? Porque a gente tem olhado nesses últimos dias, o Congresso tem alguns impasses ele próprio, né? Ele precisa resolver. À medida em que o tempo vai passando, o país vai, né, demandando o crescimento que não acontece porque temos, por exemplo, uma taxa de juros muito alta e que precisa, de alguma forma, ser reduzida, mas não pode reduzir juro por voluntarismo. A gente precisa ter condições para que possa, efetivamente, o Banco Central apresentar essa queda de juro para a sociedade. Professora, pergunta agora de Amanda Klein. Alexandre, bom dia. Quando a gente fala em aumento de carga tributária, eu até falei isso numa intervenção minha anterior aqui durante o Jornal da Manhã, mas, por outro lado, não é preciso pensar também, o ministro está fazendo, Fernando Haddad disse, a gente não vai aumentar impostos, nem vamos aumentar alíquotas, isso não está no horizonte, mas nós vamos fazer quem não paga imposto ou quem paga menos do que deveria voltar a pagar. E um dos motivos pelos quais a maioria dos brasileiros, nós, né, brasileiros comuns, pagamos muito imposto, é porque tem uma série de desonerações tributárias, regimes especiais, há muitos anos, alguns há décadas, privilegiando e favorecendo alguns setores que pagam muito menos do que deveria. Isso precisa ser atacado, essa questão enfrentada em algum momento. E alguns setores novos que surgiram que não pagam imposto algum, como são os sites de apostas eletrônicas ou essas varejistas chinesas, asiáticas, já conversamos aqui durante o Jornal da Manhã. Então, quer dizer, por um outro lado, eu acho que ele põe uma discussão que é atual e que é muito legítima e que a sociedade brasileira precisa se debruçar. Será que a gente quer continuar com as mesmas desonerações tributárias que somam quase 500 bilhões de reais? Isso é efetivo? Quem está favorecendo? Porque isso cria um cabide de privilégios. Não é uma questão, o senhor não vê isso como questão legítima? Quando a gente fala pura e simplesmente em, isso vai gerar aumento da carga tributária, mas não é aumento da carga tributária necessariamente para todo mundo, ou é aumento só para aqueles setores ou para super ricos que pagam menos. A gente sempre fala de uma carga tributária regressiva no Brasil. Então, quem paga menos vai pagar mais e quem não paga vai ter que pagar. Perfeito, Amanda. O ponto é o seguinte, o ministro comentou, e eu falei ainda há pouco, dos jabutis, né, que estão colocados, né, na economia brasileira. Esses jabutis têm a ver exatamente com essas exceções. O ponto, como eu mencionei, é que essas exceções, elas estão lá há algum tempo e, de alguma maneira, pelo menos foi tentado, no governo Temer e no governo Bolsonaro, né, eliminá-las. E aí a gente está falando, né, de, por exemplo, fundos exclusivos, né, que era uma demanda, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, a própria questão dos jogos de apostas, né, dos sites de apostas. Depois temos alguns outros que são discutíveis, né? Para mim, eu não sou muito a favor, mas os dividendos, o juros sobre capital próprio, esses números giram em torno de 100, 150 bilhões que o ministro Haddad comentou, né, quando apresentou a proposta. Agora, tem um ponto, Amanda, que me parece muito importante, que tem a ver com os limites que foram colocados. Esse me parece um ponto muito interessante
que está nessa proposta e que pouca gente tem falado, não é? Porque vamos admitir, não é, se tudo acontecesse de uma maneira maravilhosa, que o PIB crescesse muito fortemente. Vamos imaginar que o PIB pudesse crescer 5%, é dificílimo, não é? Nós teríamos, fazendo uma conta simples, um crescimento de 5% na receita, e isso estaria, com esta proposta, limitando a 3,5% para o gasto. Isso é um ponto que me parece interessante, limitar a 70% e quando nós eventualmente tivermos frustrações, a 50%. Porque antigamente, se você crescesse muito e a arrecadação explodisse, você gastaria muito. Então, nesse aspecto, o que está sugerido? Teremos 30%, né, dos 70% ali que nós podemos aumentar, 30% que eventualmente o governo pode abater dívida, fazer, não é, uma reserva. Isso me parece importante. Agora, esses 150 bilhões, eles já vêm sendo, de alguma maneira, tentado, não é, você retirá-los, né, da economia e não, o Congresso não tem aprovado. É isso, professor Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama Investimentos, professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, professor. Boa semana. Muito obrigado, igualmente para todos.